Olá, investidor e investidora de todo mundo. Aqui é o canal Dica de hoje e nesse vídeo de hoje, como a gente tinha prometido no sábado, vamos falar sobre small caps. Na verdade, essa semana a gente vai falar sobre os tipos de ações que têm alto potencial de crescimento. E vocês vão entender por que na quarta-feira. Hoje eu vou pegar um tipo de empresa que são exatamente essas empresas de baixa capitalização que a gente gosta de chamar de small caps. O que acontece aqui, de um lado você tem, por exemplo, Itaú, Bradesco, Petrobras, Vale do Rio Doce, Banco do Brasil, empresas grandes, empresas já consolidadas e que, por terem muita penetração e muito mercado dentro do próprio Brasil, elas têm um potencial de crescimento um pouco menor. Enquanto isso, de outro lado, você tem essas empresas de baixa capitalização que, em tese, elas podem crescer muito mais do que a média ou muito mais do que a economia, do que o PIB, por exemplo. Mas a gente também vai analisar no vídeo de hoje os riscos que estão envolvidos com relação a esse tipo de análise, porque eu acho que a gente tem que ser idôneo, a gente tem que mostrar para as pessoas que, junto com o potencial de retorno, você tem todo um risco associado. Se você gosta dos nossos vídeos, curtam já, se inscrevam no canal, depois da vinheta a gente já começa. Antes da gente começar a dar alguns exemplos aqui, eu gosto sempre de deixar claro que os nossos vídeos abertos aqui do YouTube, eles não são recomendações. Embora eu seja um analista CNPI, todas as minhas recomendações elas estão dentro da nossa área de assinantes, que estão aqui embaixo e estão na descrição do vídeo também, https://areademembros.dicadehoje7.com, tá? Então não confunda os exemplos com recomendações. Então a gente começa esse vídeo de hoje com o primeiro exemplo, que é exatamente a JHSF, e a gente passa para cá. Bom, e a gente começa o nosso vídeo com o nosso primeiro exemplo de hoje, que é exatamente a empresa JHSF, uma empresa que faz incorporação, uma empresa que é dona da marca Fasano e que também tem 4 shopping centers dentro do portfólio dela. Eu visitei o CEO da companhia em outubro do ano passado. Outubro do ano passado era mais ou menos aqui. Eu percebi que existia uma certa simetria e vocês vão entender por que quando a gente entrar na plataforma do Pense Rico, que tem dentro daquela área de membros, nossa área de assinantes que eu falei antes, e aí a gente recomendou a ação mais ou menos por aqui, mais ou menos. Tá? O que eu quero mostrar para vocês não é nem o quanto subiu essa recomendação, mas é mostrar o potencial de risco versus retorno. Quando a gente estava aqui às vésperas da eleição, a gente vê que a bolsa ela estava com uma queda aqui em relação ao valor zero, o valor que ela tinha começado o ano. Enquanto isso, a JHSF tinha uma queda muito maior, muito mais expressiva. Então, quer dizer, o investidor aqui estava perdendo em torno de 30% aquele que começou a investir, por exemplo, em maio de 2018. Tá? Eu falei agora início do ano, não era início do ano, é 12 meses atrás, em maio de 2018. Então, o investidor estava perdendo aqui 30%. O investidor que investiu, por exemplo, num ETF da Bolsa de Valores, no BOVA11, estava perdendo aqui uns 10%. O que aconteceu depois das eleições? A bolsa subiu aqui até o mês de março, mais ou menos, e ela ganhou, saiu de menos 10 e foi aqui para mais 20, vamos dizer assim, mais ou menos. Enquanto isso, a JHSF saiu de menos 30 e foi aqui para mais 80, 85. Tá? Então, esse é o potencial de retorno das empresas small caps. Em compensação, a pessoa que veio aqui, aquela que a gente chama de sardinha, né, que segue o cardume lá no final, que é aquela que esperou toda a alta e aí ela não quer perder aquele restinho de alta porque acha que agora a empresa vai foguetar, entre aspas, aí ela entra aqui e enquanto a bolsa cai aqui uns 10, 15%, a gente vê que a empresa cai aqui muito mais do que isso, tá? Ela sai aqui do mais 85 e vem aqui para o mais 50 e pouco. Então, isso é o potencial de risco-retorno da empresa. Por que que a gente entendeu que essa empresa valia a pena naquele momento? Porque olha só o que acontece com a empresa. Quando a gente vem aqui, essa plataforma aqui do Pense Rico, ela é uma parceria com o próprio Dica de hoje. Então, a gente tem aqui, ó,
a gente vê o lucro anualizado da empresa. A gente vê que a empresa já vinha crescendo aqui, ela vinha numa crescente e a gente sabia que isso aqui em algum momento se transformaria em lucro, tá? A gente vê aqui que a empresa saiu do prejuízo operacional, veio para lucro operacional e a gente já imaginava que em algum momento iria crescer. A gente vê aqui que no lucro líquido isso é muito mais visível, ó, ela saindo aqui do prejuízo operacional e entrando no lucro líquido exatamente depois da nossa visita lá na empresa, tá? E a dívida, é importante a gente ver que é uma dívida que começou a cair também, o que era mais um indicativo, tá? Isso aqui eu estou falando muito rápido, mas é para vocês verem que existe todo um racional por trás. Ah, a gente erra às vezes, sim, com certeza, tá? E inclusive eu separei um exemplo que ainda não é um erro, porque a gente ainda segue acreditando no case, mas a gente vê aqui a Randon, mas é um ótimo exemplo para o nosso vídeo de hoje. A gente vê que a empresa, ela também teve quedas aqui mais expressivas do que Bovespa, depois com a eleição do Bolsonaro e com a iminência de uma melhora da economia, a gente vê aqui um crescimento bastante forte da empresa, um crescimento inclusive maior do que Bovespa. A gente vê que ela perdia e ela passou a ganhar, e agora com o aumento das commodities, o aumento também da inflação de matéria-prima e com o problema da Argentina, a gente vê que ela caiu e caiu muito mais do que Bovespa, tanto que nos últimos 12 meses ela sobe 4% contra 7,6% do Ibovespa. Se você pegar aqui da máxima do Ibovespa, que foi a máxima dela também, e pegar agora, ela está em uma queda forte. Então o investidor, de novo, aquele sardinha que pega o final, que só pega recomendação em grupo de WhatsApp, etc., se entrou mais ou menos perto daqui, ele está amargando um prejuízo grande nesse momento. E é importante a gente analisar a empresa como um todo e não apenas indicadores ou esses tipos de números, para você entender o que acontece com a empresa também. Também dizendo que a gente foi, né, eu e a equipe aqui, o Leonardo Bittencourt foi comigo no Randon Day lá em fevereiro, então tudo isso também era já sabedor, a gente já sabia do que iria acontecer com a empresa, a gente já sabia desse primeiro trimestre um pouco mais difícil. E finalmente a última empresa que eu estou pegando aqui é a Hering, né, a HGTX, uma empresa varejista que vocês devem conhecer aí, as lojas da Hering. É uma empresa grande distribuidora de dividendos. Ela não é bem uma small cap aí tão pequena, ela já teve um período de crescimento muito forte na bolsa lá de 2007 a 2012, 2013 mais ou menos, que ela era a Magazine Luiza da época. E agora ela ensaiou uma recuperação aqui bastante forte também, e a gente vê que ela também estava abaixo da bolsa, subiu, e agora nesses últimos dias aqui a gente vê uma queda bem expressiva. Ela chegou a passar de 100% de valorização e agora ela está em 74,6%. De novo, aquele que entrou aqui no final está vendo o dinheiro cair de forma rápida. Quando a gente pega aqui, ó, 2017, a bolsa subiu aí uns 20 e poucos por cento. E aqui a Hering subiu 81%. 2018, a bolsa subiu 15%, a Hering subiu 18%. Esse ano a bolsa está subindo ainda 2%, a Hering já está caindo 2%. Então esse racional de risco e de retorno é que eu quero que vocês comecem a perceber. É ruim investir em small cap? Não, não é ruim. Como vocês viram, você tem um potencial de retorno grande, mas em compensação você também tem um risco maior. Você tem empresas que sobem mais rápido e que caem mais rápido também. E como é que você vai fazer para você não perder dinheiro com as small caps, não ter o teu patrimônio dilacerado em muito tempo? Você precisa estudar as empresas, você precisa entender quais indicadores você tem que analisar, e você precisa entender também que não são apenas indicadores iguais a esses que aparecem no Pense Rico, por exemplo, ou no Guinvest que a gente mostrou hoje aqui, que são indicadores quantitativos. Você também tem que analisar a estratégia da empresa, ver o que
está acontecendo, olhar talvez um pouco o cenário macroeconômico e dessa forma você vai conseguir acertar muito mais do que errar. Mas isso tudo vai ser papo para o nosso vídeo de quarta-feira, que eu vou mostrar as maiores altas e as maiores quedas da Bolsa de Valores nesse ano de 2019, para vocês entenderem um pouco melhor esse tipo de transação, né? Esse tipo de análise, para vocês pelo menos entenderem um pouquinho. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho também para vocês receberem as informações de quando vão sair novos vídeos. Muito obrigado a todos. Não deixem de entrar na nossa área ali de assinante. A gente lembra que tem uma parte toda que é gratuita e abre um pop-up, você se inscreve ali no pop-up e você tem acesso a algumas partes mais restritas, mas mesmo assim tem a área primeiros passos, 2 carteiras calculadas para que você possa começar na tua vida como investidor. E por fim, a gente ainda tem também uma lista de transmissão no WhatsApp que também está na descrição do vídeo, basta clicar ali para receber todas as nossas informações, todo o material que a gente faz diariamente, eu e a minha equipe aqui no Dica de hoje. Muito obrigado a todos, abraços e bons investimentos. Tchau, tchau.